seja bem-vindo ao Desabafa. Estamos agora na nossa nova série, A Beleza do Ordinário, trazendo assuntos maravilhosos relacionados a esse tema, ao nosso ordinário, a nossa rotina, ao nosso dia a dia. Estamos nesse cenário maravilhoso aqui, mais uma vez obrigada Greenhouse. Gente, então se você ouvir uma porta abrindo, um telefone tocando, pessoas passando, é porque nós estamos numa loja que cedeu esse espaço maravilhoso pra gente, então não se incomode, viu? E hoje nós vamos conversar sobre comparação. No episódio anterior, se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, nós falamos sobre contentamento. Como encontrar alegria e contentamento na nossa rotina, nos nossos afazeres, no lavar uma louça, no ir no médico, atender um paciente, como encontrar contentamento em tudo isso. E hoje vamos falar sobre comparação. Afinal de contas, comparação é uma coisa bem rotineira, né, meninas? É muito fácil a gente se comparar a nossa vida, até o nosso ordinário é muito fácil a gente se comparar, né? Vocês têm problema com comparação? Quem não? Quem não? Né? A pergunta Quem não não? é essa, vocês têm problema, é qual o problema de vocês com a comparação? Vamos ajustar aí a pergunta. O meu problema com a comparação é me diminuir, porque tem aquela comparação que você se exalta, nossa, eu sou muito melhor que ela, eu sou muito mais legal que ela. Ou tem aquela comparação que, meu Deus, ela é muito melhor que eu tô falhando, eu tô muito gorda, eu preciso melhorar. É óbvio que sempre aparecem as duas nuances na vida de todo mundo, mas a minha é muito mais me diminuir. Ai, ela é muito incrível, eu sou péssima, eu preciso fazer melhor, eu preciso ser mais igual a ela, eu preciso ser tão bonita quanto ela. Isso é uma coisa que pega muito pra mim. Eu acho que a primeira coisa que eu aceitei pra minha vida é, não existe, acho que um ser humano que não se compare. E eu acho que o primeiro passo é você entender que você não é nenhum bicho de 7 cabeças ou aquela pessoa que você fica assim, você fecha os olhos e fala assim, meu Deus, eu devo ser um ser humano horrível. Porque eu me comparo o tempo todo. E eu acho que é normal, eu acho que todo ser humano, né? Eu acho que todos nós temos algum olhar sobre o outro de forma comparativa. Talvez me diminuindo em relação a outras pessoas ou talvez me enaltecendo em relação a outras pessoas, né? Então, eu acho que a comparação, ela está presente no dia a dia de todas as pessoas. Com certeza, sem dúvida. Nós carecemos de referência, né? Todos nós carecemos de referência. A gente trabalhou muito na série passada sobre a questão de idolatria, né? Quando a gente inverte as coisas, né? A gente torna algo importante quando esse algo não é tão importante assim. A gente centraliza coisas ou pessoas que a gente não deve centralizar. E acho que a comparação, ela diz de referências que nós estabelecemos, né? Em lugares e em pessoas erradas. Deus nos criou, né, seres carentes de referência, né, mas qual precisa ser a nossa referência primária? Ele, né, a vontade dele, a verdade dele, as coisas dele, né, e aí o nosso coração pecador, o que ele faz? Ele inverte as coisas e muda o ponto de referência. Então, tratando da comparação, a nossa referência parte do outro, né, quando eu sigo a minha vida sempre a partir do outro, seja em aspectos, né, seja para rebaixar o outro, para me sentir bem, né, eu aproveitar da desgraça do outro para me sentir melhor, né? Ou seja, eu me colocando abaixo, né? Não dar autocomiseração, para realmente ter o outro como referência errada. Eu acho que a comparação, ela vai muito além da comparação de pessoa para pessoa. A nossa comparação é sobre uma ideia, né? Algo que eu vejo em outra pessoa, né? Um ideal que eu tenho para minha vida, porque eu me comparo em relação a algo que alguém tem, esse alguém se compara, ele não se compara de volta a mim, ele se compara com outra pessoa, então a gente cria um ciclo vicioso, né? Então a gente entra naquele ciclo assim que tá todo mundo se comparando com alguém, de alguma forma, e aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente chega e fala assim, não, mas eu não sou uma pessoa que desejo ter a vida de outra pessoa, sou super contente, que a gente estava falando de contentamento, né? Eu sou super contente com a minha vida, realizada, mas talvez você seja o canal de comparação para outra pessoa. Então, ok, eu não me comparo me rebaixando em relação a outra pessoa, eu quero ter isso, mas talvez eu seja a régua de alguém. Eu esteja provocando em outras pessoas, né, um sentimento ruim. De comparação. Talvez, gente, eu não estou falando que as pessoas fazem isso até propositalmente, né? Pode ser que você faça conscientemente ou também inconscientemente, porque a comparação, ela também mora na sutileza, né? Ela não é aquela coisa escrachada, né? Que você olha para alguém e fala assim, nossa, eu desejo ter este carro, essa mansão. Pode ser um cabelo, por exemplo. Não,
Então, gente, a Marina, ela não deseja ter o cabelo da Laís, tá? A gente já vai começar falando sobre isso. Ela falou, Laís, corte seu cabelo, você vai ficar muito linda. E agora ela não consegue parar de falar do cabelo da Laís. Nunca. Ela vai falar aproximadamente 120 vezes. Né? Tá? Sutil, na sutileza. Ela não perdeu a capacidade de se alegrar. Não perca no com as próximo bênçãos das capítulo, pessoas. hein? Não perca no próximo capítulo a transformação da Marina. Ai, Ela gente, vem. Não, mas o que eu ia falar, né? A gente Tá se liso aí, compara, Marina. obrigada. A gente se compara, tanto pra mais quanto pra menos, com aquilo que é importante, é relevante pra gente, né? Então a Ju citou ali uma questão da beleza. Outra pessoa vai se comparar com relação à área profissional. A outra pessoa vai se comparar com relação à área amorosa, né? Então, assim, aquilo que realmente é muito importante pra gente toma uma proporção tão grande e é aquilo que a gente vai comparar, tanto pra mais quanto pra menos. Eu acho que não é só se comparar com a pessoa, eu me comparo com a Laís, mas é comparar as minhas habilidades e as conquistas. Então, Sim. eu estou frustrada e entra de novo no contentamento. Ah, eu não tô feliz com a minha casa. Nossa, olha a casa da Laís. Aí eu já começo... São as conquistas dela, ou a habilidade dela. Ela fala muito bem. Eu não falo tão bem assim, né? Qualquer coisa que Laís seja. aqui hoje... Tô me sentindo... Laís, É a régua. gente, inclusive, aqui não é a Greenhouse. elevando meu ego, vai. É, como falamos. A régua de comparação ali. Hoje a régua de comparação Nossa. de todas nós é a Laís, inclusive. Aqui não é a Greenhouse, é a casa da Laís. A gente Eu usou brinquei, de... gente, sejam bem-vindos à minha casa. A gente vai pra piscina depois que terminar esse episódio. Ai, Deus. Mas o que eu acho que é importante também a gente falar, para quem não assistiu o episódio de Descontentamento, volte lá, por favor, nos gere engajamento. Mas é que a comparação, ela é um dos fatores de descontentamento. Eu tô sempre buscando o que o outro tem. Eu tô sempre buscando alguma coisa que eu vejo em alguém e nunca satisfeita com aquilo que eu tenho, nunca contente com o que eu tenho. Eu sempre tô olhando e desejando. Exemplos, vocês têm exemplos de vida? O cabelo... Brincadeira, gente. Parei. Esse é o meu exemplo, vai, você. Mas eu vou falar, assim, pessoalmente, eu fiz escolhas na minha vida, né? E essas escolhas me levaram até hoje onde eu estou. Então, eu tenho 2 filhas, né? Sou casada, moro aqui em Indaiatuba. E profissionalmente, eu sempre fui muito ativa, sempre idealizei ter uma profissão, né? Eu gosto de me relacionar com pessoas, tal, sempre fiz faculdade, enfim. Eu nunca fui aquela pessoa que falava assim, nossa, eu vou ser aquela pessoa que fica dentro de casa, cuidando dos filhos, mas sempre desejei também ser presente dentro de casa. Então as minhas escolhas me levaram a talvez não galgar objetivos gigantescos na área profissional, né? Então entrar numa grande empresa, ser diretora, enfim. E para eu poder ter tempo com as minhas filhas, poder conseguir ficar com elas, ter uma flexibilidade. Então eu trabalho numa empresa familiar, né? Que é a empresa da minha família. Mas em determinados momentos da minha vida, quando você olha, né, e aí acho que a gente vai falar muito sobre redes sociais, a gente olha para aquilo ali, né, recortes da vida das pessoas, e eu olho para mulheres tão bem-sucedidas, né, profissionalmente falando, né, e eu olho e falo assim, talvez dentro do meu coração, no íntimo do coração, em algum momento eu desejei. Apesar de eu gostar muito da minha vida, eu gosto muito da minha vida, do que a flexibilidade, né, me trouxe, eu desejei por vários momentos, eu me comparei em vários momentos com mulheres profissionais, né, tão bem-sucedidas, e aí é uma área que talvez para a Laís não faça o menor sentido. Que ela olha e fala assim, nossa, isso para mim é indiferente, mas ela vai ser pega em outra coisa. Com certeza. E para mim, particularmente, a área profissional é uma coisa que eu já, hoje, sou muito bem resolvida com isso, mas... Dá pra ver. Tá bom, E a comparação é tão injusta, né? É o quê? É tão injusta. É injusta. Porque é um recorte, né? É um recorte. Porque aquela pessoa a quem nós estamos nos comparando, às vezes eu tô olhando para aquela pessoa, para aquela profissional, né, tão bem sucedida, é o que ela mostra, para ela é um motivo de descontentamento. Para ela, talvez ela desejasse ter a minha vida, de flexibilidade. Então, é justamente isso, é muito injusto a comparação. A comparação, ela é uma régua que distorce, né, a nossa visão sobre a nossa própria vida. Pelo menos é assim que eu enxergo, né? Estava até conversando na semana passada com uma mulher.
profissional, bem bacana, e ela falou que saiu do Instagram por 15 dias por ter dificuldade de lidar, né, com outras realidades, com comparação, e aí deu essa fugida, assim, né? É interessante pensar o quanto que a rede social hoje tem esse lugar também, né? Mas nós não podemos encarar o fugir como uma solução para isso, né? Mas é preciso avaliar. E ela contou que né, alguém específico gerava, né, essa multidão de sentimentos quanto à comparação, porque era alguém que estava na mesma área profissional, mas que expressava que em um ano tinha adquirido muito mais coisas e tinha atingido um potencial muito maior do que aquela pessoa que ficava assistindo, né? Mas justamente isso, né? Nós temos um pequeno recorte, né, do que nos é mostrado, né? E a gente pega aquilo, se compara, né? Mas mesmo que for realmente verdade que o outro alcançou muito mais do que você, né? Deus nos deu uma história muito única e muito singular, e realmente é muito injusto. Uma curiosidade sobre mim é que eu fiquei 8 anos sem mexer em redes sociais. Eu voltei ano passado. Sério? Sem postar e sem olhar. Então eu não acompanhava nada. Qual foi a experiência? A questão é qual foi a motivação do meu coração. Foi horrível. Era exatamente, eu não queria Fugir me disso, comparar. Então foi uma fuga. Como que eu não vou me comparar? Eu não vou ver. E aí eu fiquei 8 anos e não resolveu o problema do meu coração. Na verdade, eu resolvi em Deus, eu resolvi de outras formas. E eu perdi muita coisa. Eu perdi amigas minhas que estavam postando os filhos. Eu queria acompanhar, eu queria, né, celebrar com elas. Ou elas comentavam, nossa, Ju, eu queria saber o que acontece na sua vida, eu gosto tanto de você, eu queria acompanhar o que acontece na sua vida. E elas perdiam isso de mim. Então, na verdade, a fuga não é uma solução. Aquilo não estava tratando o meu coração, eu não estar ali por 8 anos. Observação, ela pode ser, é válido. Às vezes você está Dá um saturado, detox ali, né? e você Dá vou uma- fazer um detoxinho, vou sair, tá me fazendo mal por determinados, mas que não seja, que você não veja como uma solução para um problema. Que É a muito motivação do seu coração, qual que é o Exatamente. propósito que você está fazendo aquilo. E aí aconteceu uma coisa engraçada, que agora eu voltei, eu estou mais bem resolvida com isso. E a gente foi fazer pro Desabafo a semana do Dia das Mulheres, onde várias mulheres gravaram os devocionais. Essa é a nossa equipe, né? E todas as pessoas da equipe do Desabafa, e assim, mulheres incríveis, que falam bem, que são lindas, todas com suas habilidades, todas com suas qualidades. E o meu vídeo foi o segundo, então eu postei, mandei sem ver o dos outros, pra me comparar e fazer tipo, deixa eu fazer mais ou menos igual dela, né? Então eu não tive essa comparação. E aí depois, quando foi postando os outros, eu lembro que a Marília mandou dela, e ela tava tão linda, o cabelo dela tava tão maravilhoso, que eu só comecei a pensar, gente, meu cabelo tava horrível naquele vídeo, por que eu fiz isso? E aí comecei a me diminuir, comecei a me sentir mal. Só que quando eu percebi, eu tava com o notebook no colo, estudando o episódio de comparação de hoje. E eu tava ali me comparando. É porque é muito rotineiro, né? A comparação. Parece que tá dentro da gente. E assim, sinceramente, será que tem fim a comparação? Não, gente, é muito louco pensar nisso que a Ju trouxe. A gente poderia falar, né? É alguém que tem problema com baixa autoestima, né? É alguém que precisa, então, reconhecer os valores, a própria... Não, né? Mas a grande questão é que, quando a gente tem esse tipo de postura, nós temos sempre esse tipo de postura, você querendo ou não, a gente tem que perceber que essa é uma tendência que nós temos de nos colocar no centro das coisas, né? Eu estou tão voltada para o meu umbigo, né? E para a minha vida, é tudo sobre mim, é tudo para mim, que eu fico muito sensível ao que acontece ao redor. Não é verdade? Com certeza. É muito louco pensar sobre isso, né? Então, se às vezes essa baixa autoestima que me faz tão comparar, na realidade, assim, eu tô muito centrada em mim o tempo inteiro. Estou tão centrada em mim que eu estou afundando na minha própria percepção de mim mesma. Engraçado, porque, olha, eu falando em nome da Marília. A Ju tava falando isso em relação à Marília. Putz, a Marília tava tão linda, né? Lá falando, e a Marília, talvez naquele momento, né? A Marília, pra quem não sabe, acabou de ter um bebezinho. Sim. E ela, conversando com ela esses dias, né? Ela tem passado por momentos difíceis, o bebê não dorme. Talvez a Marília gravou aquilo ali falando assim, meu Deus do céu, eu poderia estar descansando agora que nem a Ju. E aí você começa a ver como são aparências, né? É o que é muito conveniente para nós, né? Então eu enxergo o que é conveniente. E a comparação, às vezes, ela não é nem sobre nós mesmos. É sobre o que nós queremos mostrar para outras pessoas. É o que as pessoas esperam de nós, na verdade. Então você começa a sair só do campo pessoal. Não é só sobre mim. É sobre o que vem em mim.
é sobre o que eu quero mostrar para as pessoas, às vezes não é nem o que eu quero. No que eu quero ser, né? É Exatamente. o que eu quero mostrar, né? É o que eu quero que os mostrar. outros vejam sobre mim, né? Nossa. Isso revela os ídolos do seu coração, né? Sim, e as consequências disso são muito profundas, né? Sim. Você disse a questão de como que a gente se vê no lance da comparação, né? Pensando um pouco na minha vida, eu me vejo... para mim, ressoa muito a questão da comparação quanto o temor a homens, o desejo de agradar as pessoas e tudo mais. Então, eu me vejo em situações decisivas e tendo que tomar algumas decisões, e aí me vem a imagem de algumas pessoas que eu admiro muito, que eu considero muito, e eu penso assim, nossa, o que tal pessoa pensaria, né? E assim, tudo bem, é importante nós termos boas referências, né? Mas uma coisa é você se inspirar em alguém, outra coisa é você viver a sua vida para outra pessoa, né? Então, essa inclinação de se preocupar muito com o que tal pessoa vai falar, com o que E um outro vai recorte achar. sobre isso é engraçado, porque você falou o que tal pessoa faria. Isso já revela que o seu coração não está centrado, né? O que Deus faria, o que Jesus Cristo Importar faria. mais com o que os outros Exatamente. acham do que o que Deus pensa A sobre mim. aprovação humana, né? Então, nesse lance todo, né, de temor a homens, de me importar mais com o que as pessoas pensam sobre mim do que o que Deus pensa, né, da história que Deus tem para mim, né, eu preciso distinguir, né, o que é inspiração, né, e o que é comparação, o que é inveja, né, e buscar em Deus sabedoria para discernir esse processo. É uma né? linha muito tênue, né? A gente conseguir identificar, será que eu estou apenas me inspirando, né, nessa pessoa ou nessa situação, ou estou me comparando e desejando de ter o que ela tem. ter o que ela tem? Construir a minha vida olhando para o caminho do outro, né? E eu acho que quando a gente constrói a nossa vida olhando para as conquistas do outro, a gente está limitando o que a gente pode conquistar. Sim. A nossa exatamente. vida, nós somos singulares, nós somos pessoas diferentes. Cada uma aqui tem sua personalidade, tem seu jeito. Então, nós estamos limitando a nossa própria personalidade quando a gente se baseia no outro. Sim, às vezes eu quero tanto o cabelo da Laís, mas eu posso ter um cabelo muito melhor. Gente, desprezando a história de Deus, né, pra gente. É verdade, é verdade. E geralmente a gente não faz um recorte do ordinário, né? Voltando pro ordinário aqui. A gente faz o recorte do que a gente enxerga que a pessoa expõe do extraordinário. Sim. Né? Eu tô até assistindo uma série muito legal que é Superman e Lois. Aham. E é engraçado que a história acontece quando o Superman e a Lois se casam, né? E eles têm filhos. Então ele tá lá no momento falando pra esposa dele, não, porque eu vou lá combater aquele vilão dela. Ok, mas antes vai levar as crianças pra escola. Então, assim, Sobre isso. o ordinário, né? O que a gente enxerga? Cara, é aquela luta, ele é o super-homem, a vida dele é incrível. Não. Cara, Olha perfeito. aqui. Ninguém Geralmente- faz geralmente- comparação com a louça da outra lavando. Exato. Nossa, ela está lavando louça. Estou desejando. Um canal pra gente se comparar é a rede social. Eu não vou postar na rede social eu descabelado fazendo faxina no banheiro. Eu não vou postar isso. Mas não quer dizer que eu não viva isso. Sim. A gente percebe os destaques, né, das pessoas apenas, assim. As redes sociais, eu acho que, na verdade, elas são, hoje, na verdade, elas são o maior canal de comparação possível, porque é isso, as pessoas, elas colocam ali recortes dos momentos extraordinários, né, até dentro do ordinário, ela coloca o melhor que acontece no ordinário nela. Ninguém coloca o filho se jogando no chão e fazendo birra, né, eu vou colocar meu filho, por exemplo, eu coloco sempre minha filha cantando uma música, eu coloco minha filha completando quebra-cabeça, minha filha sendo inteligente, mas ninguém sabe o quanto que minha filha se jogou no chão, se tacou no chão e eu perdi a paciência com ela, porque assim, a gente, além de tudo, é o que eu falei, a gente às vezes é o canal e a régua de comparação para outras pessoas e às vezes, inconscientemente, eu tô fazendo isso. Olha, eu vou colocar aqui só as coisas lindas que acontecem no meu dia. Eu vou fazer os recortes, porque eu quero que as pessoas olhem e falem E falem cria uma assim, imagem de cria uma mim. imagem. A minha vida é assim, a minha vida, meus filhos são inteligentes, bem cuidados, lindos, né? É aquilo que a gente estava falando, né, sobre as nossas filhas, né, que às vezes a gente comete o erro de eu, pelo menos, cometi durante muito tempo de falar assim, ai, filha, você é tão especial. Mas a grande verdade é que a gente tem que falar, você é tão especial pra mim. Filha, você é muito especial pra mim, você não é especial pro mundo. Você não é especial pra todas as pessoas. Que forte. Tudo. E a partir do que a Aline tá falando, então não é para que a gente
consiga então assistir o que nos é transmitido no social, pensando, né, ela postou isso, mas existe caos na vida dela. Deixa eu me consolar, existe caos, não é tudo isso, né? Não é a partir da desgraça do outro que eu consigo me sentir bem, né? Porque a gente usa esse pressuposto, né? Não, eu preciso mentalizar. Ela só consegue estar com a casa que arrumada? não é tão ruim assim a vida do outro para aqui, então não, né? Não é isso, né? Não é a partir do outro. Tudo isso aqui é para dizer o quê? Que não é a partir do outro, né? E mais, né? Pode ser sim que a vida do outro seja muito mais coloridinha do que a nossa vida, né? Mas eu preciso partir da verdade, né? Eu não posso partir da falta, né? Porque a comparação ela vem por quê? Porque eu percebo uma falta, né? Me falta, não está completo, né? Mas uma vez que eu conheço a Cristo, eu preciso abraçar a verdade de que se eu tenho a Cristo, se eu me relaciono com Ele, né? Se eu creio em quem Ele é e eu me submeto então à palavra dEle, eu tenho absolutamente o que eu preciso para me ver contente. A comparação vem também, por quê? Porque nós queremos a satisfação, nós queremos alegria, nós queremos completude, mas a grande questão é que a gente busca isso de um jeito errado. Nunca é sobre o outro, né? Nunca é sobre... Às vezes a gente tem essa mania, né, de colocar a culpa nos outros, né? De falar assim, eu tô assim porque fulano de tal tem a vida assim, tem a vida melhor, e às vezes é o que a Laís falou, realmente. A pessoa, naquilo que nós olhamos, né, nos recortes que nós olhamos, ela realmente seja melhor, né, tenha melhor. Às vezes, realmente, o filho dela é mais obediente que o seu, mas pensando sempre que também existe falta na vida dela. Ela olha para outras pessoas e também identifica isso. Então, assim, não tem um que se salve. Não tem um que se salve. Não é possível, né, abraçar a comparação e aceitar ela como algo normal e desfrutar de alegria e de paz. Né? Eu acho que a gente precisa observar essa verdade. Não vamos normalizar a comparação. Exatamente. Né? Não, e assim, nós precisamos lutar contra ela. Né? Ela entra no nosso coração de um jeito que a gente pega a raiva do nosso objeto de comparação. Exato. Então a pessoa é muito bonita. Nossa, que raiva que eu tenho daquela pessoa, eu não suporto. Por quê? Porque ela é muito bonita. Eu não vou falar para as pessoas que eu tenho raiva disso. Eu vou falar porque eu começo a procurar o que ela tem de errado para os outros concordarem comigo. Mas... Nossa, pensando nisso, lembra que você falou hoje que você tinha raiva de uma determinada pessoa famosa? Eu falei e pensei nisso, pra você tomar que ninguém lembre. A Ju aqui, eu não vou citar o nome da famosa não aqui, mas a Ju falou que ela tinha raiva de uma determinada pessoa famosa. Isso assim, tá, gente? A gente já estudou sobre esse assunto, ela já estava tratando o coração dela e mesmo assim ela esqueceu Mas quando eu citei isso, eu falei, porque o meu coração estava machucado com isso, Amém, e isso, Jesus, e eu ela já foi descontei tratada. nela. Então eu consegui diagnosticar e um tratar. exemplo, ela olhava para essa pessoa e via nessa pessoa, tipo, desejos que ela tem no coração dela, e essa pessoa realizou esses desejos. Essa pessoa tinha o mesmo problema que ela, e a pessoa conseguiu realizar, e ela ainda não conseguiu realizar isso, ou talvez nunca consiga também, e ela começou a pegar raiva da pessoa. Ela se sentiu diminuída. Exato. Né? A amargura tomou conta, ou seja, a comparação, em algum momento, ela nos afasta das pessoas, ela nos torna isoladas, né, uns dos outros, né, ela nos impede de desfrutar da vida em comunidade, não é verdade? Com certeza. É. E enxergar o belo. Traz né? mais prejuízo do que qualquer outra coisa. Então, assim, uma bandeira, gente, não vamos nos conformar com essa postura de comparação. Agora, uma coisa que você citou no inicinho, né, a questão de nós gerarmos comparação nas outras. E aí me vem à cabeça, né, como que eu posso gerar comparação e me sentir superior aos outros no lance da comparação, né? Quando eu estabeleço para alguém que aquele é o jeito certo de fazer. Pode ser que eu seja tão sensível, né, ao assistir alguém que tem um jeitão mais de impor, de estabelecer, de mostrar a verdade, aí a pessoa fala, eu fico, cara, então eu preciso fazer assim, né? Ou então eu sou muito, né, firme ao impor, estabeleço ou oriento alguém de um jeito e falo como se as coisas tivessem que ser assim. E só tá certo se eu fizer dessa forma, ou se você fizer assim. Existe, né, aquele famoso manual. É o manual da vida, né? Então eu tenho pra mim, né, obviamente eu bebi de alguma outra fonte, né? Porque é sempre assim, né? Ninguém tem uma ideia, eu acordei com essa ideia, mas geralmente você bebeu de uma outra fonte, então você pega aquela verdade pra você, você aplica na sua vida e aquela é a verdade absoluta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida cotidiana, né? Para quem é mãe vai saber que assim, a maternidade, ela é o maior canal
do manual de como criar um filho. Então hoje nas redes de sociais... comparação. Exatamente, de comparação. Então você... Bom, se você abrir o Instagram, vai ter alguma coisa lá de alguém querer te ensinar a ser mãe. Gente, óbvio que existem, assim, diversos canais de inspiração. E é muito bom. Não é pra você ser o desleixado da vez, não. E Não largar... é sábio ouvir conselhos, Exatamente. né? Ouvir instruções. Outra coisa, saiba onde se inspirar. Sim. Né? Tenha a sabedoria, se você aí, mulher cristã, você está aí, saiba onde buscar inspiração, né? Primeiro, na palavra de Deus, né? Que lá está, né? Contém realmente o manual da vida, mas saiba escolher onde buscar inspiração, porque quando você olha para esse assunto de maternidade, gente, é gente ensinando a fazer a criança dormir, é gente ensinando a como alfabetizar uma criança, é gente ensinando a... Eles querem te ensinar tudo e as coisas não funcionam desse jeito e isso gera frustração. E o problema não é nem ensinar, mas o problema é quando nós acreditamos que às vezes aquela é a verdade ou é o único modo. É claro que nós temos sim uma única verdade, que é a palavra de Deus. Existem princípios que nós precisamos. Com certeza. Que vem para balizar a nossa vida. Né? E também não estou falando aqui, né? Nossa bandeira não é para que, olha, cada um tem um jeito, cada um no seu quadrado, estabeleça o que é. O que você acredite, o que você acredita como sendo melhor para você. Sabe? Vai. Não é isso. Segue seu instinto. Né? Vai no teu coração. Não, mas compreender a singularidade aos olhos de Deus, né? Uhum. A palavra de Deus diz, ainda é Paulo, agora eu não vou lembrar o versículo, mas ele fala, né? Não sei se é em Romanos, que ele vai falar aqui. Um é o braço, Cristo é a cabeça da igreja, né? Do corpo. Um é o braço, outra é a perna. Nós temos funções diferentes, sim. Nós desempenhamos funções diferentes. E Deus é tão maravilhoso que Ele é um Deus de diversidade, né? E eu digo diversidade aqui de uma é loira, outra morena, uma baixinha, outra é alta. E assim, não adianta a gente querer comparar e colocar Deus no nosso padrão. De falar assim, todas e existem realidades diferentes, né? Então eu olho para a vida de alguém... Então, eu vejo lá, por exemplo, uma mãe que fica o dia inteiro dentro de casa com os seus filhos. E aí eu me comparo e falo assim, nossa, eu sou péssima como mãe. Porque eu trabalho o dia inteiro, meu filho vai para a escola. E aí essa criança está largada no mundo. Porque aí, obviamente, tem muita gente ditando, né? Como regra. Não, você tem que ficar em casa com os seus filhos. É o melhor para eles. As pessoas têm realidades diferentes, né? Rotinas diferentes, né? Contextos de vidas diferentes. Uhum. Então, assim, dentro daquilo que nos norteia, que é Cristo, vão existir formas diferentes de viver. Gente, sempre, óbvio, com responsabilidade, né? Isso não é para você pegar e usar como desculpa, né? Então, já que é assim... Sim, não é conformidade, né? Exatamente. Você larga, né? Uhum. Deus cria. Sim. Não é sobre isso no que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o lado ruim, né? Uhum. De você buscar algo que é inatingível dentro da sua realidade. Isso gerar essa frustração. E por que a gente decidiu falar sobre comparação, né? Porque, de fato, a comparação ela é algo que oprime, né? Que gera muito sofrimento, né? Algo que nos impede de viver a vontade de Deus. Né, que nos impede de desfrutar e de reconhecer a beleza da vida ordinária, a beleza dos presentes que Deus nos dá. Então, a vontade de Deus é colocar o nosso coração no lugar certo, né? É nos ensinar a buscar nele, né, aquilo que nós precisamos. Então, se eu coloco os meus olhos lá fora, né, e desprezo aquilo que Deus está fazendo hoje na minha vida, desprezo aquilo que Ele me deu, desprezo a minha história, né? Porque quando eu comparo, eu falo que não tá bom, eu falo que existe algo melhor, eu falo assim, o Senhor não fez o suficiente, é isso que eu digo quando eu comparo, né? Ingratidão. Então, ingratidão. Então, eu deixo de ser grata, eu deixo de desfrutar e mais, né? Isso me impede de viver a minha missão, né? Porque se eu não estou presente, se eu não sou grata naquilo que Deus me dá hoje, né? Eu não vou conseguir ser sensível e perceber o plano de Deus para mim, né? Eu sempre estou olhando para o meu passado de forma ingrata e olhando para o meu futuro desejando algo que talvez eu não tenha. E o meu presente, ele é um limbo, onde eu me encontro só reclamando e esperando. Eu sempre estou olhando para o outro, desejando e sempre olhando para trás, vendo aquilo que eu não tive do outro. Sim. Então eu estou sempre naquele espaço ali. E aí Deus
olha para nós, né? E aí revela um pecado no nosso coração muito profundo. Gente, a comparação ela é e está. Sim. E não vai sumir. E eu acho né? assim, pegando esse gancho da Laís, nem toda comparação é ruim. Né? A gente está citando aqui comparações que nos fazem nos sentir mal, nos menosprezar ou nos enaltecer. Mas, por exemplo, eu fiquei pensando, né? A comparação de nos aproximar de Deus. Você pegar uma biografia e falar assim, cara, olha o que essa pessoa conseguiu numa vida de oração, numa vida de devoção. Né? A gente está aqui ensinando e conversando, na verdade, e mostrando o seguinte, cara, é possível a gente ter mais de Deus, ter um relacionamento mais próximo de Deus, né? Então, esta comparação, ela não é de toda ruim. Sim. Desde que ela esteja voltada para o que realmente importa. É aquilo que a gente já falou no contentamento, né? O foco. Onde está o meu foco? É sempre revelando quem nós somos, né? E quem Cristo é em nós, Sim, né? exato. Eu acho que é um chamado também a nossa conversa, né? Para que a gente não se entregue aos nossos pensamentos, né? E para que a gente não viva na inutilidade dos nossos pensamentos, porque, não sei vocês, assim, mas a comparação, ela traz à tona muitas inutilidades do nosso coração, muitas mesmo, né? Inclusive, ela traz muito à tona a questão da cobiça, né? Então, assim, o quanto que nós desejamos o que é do outro, o quanto nós supervalorizamos, né? E além de ser insatisfeito com aquilo que nós temos, né? Nós colocamos... E como combater isso? Essa inveja? Como que a gente consegue controlar essa comparação no nosso coração? A resposta é sempre a mesma, né? Mas a gente vai ficar repetindo, né? Os 25, se tiver 55 Encucando no capítulos, nosso coração. A gente mesmo precisa. Exatamente, é nos voltando para Cristo, né? É sempre, a resposta é sempre essa. Sim. Por mais que, obviamente, gente, na teoria é muito fácil. Eu vou falar aqui, olha, se volte para Cristo, aceite Jesus, ou ligue no 0800 aqui. Mas é sempre isso. Obviamente, né? A gente vai aqui falar muito, né, sobre formas práticas, mas na teoria se volte para Cristo, né? Entenda que o que Ele separou para você na sua vida, na sua rotina, é o melhor. Com dificuldades, com alegrias, vitórias, derrotas. Então, eu acho que quando a gente vira os nossos olhos para Cristo e entende a nossa singularidade, né? Eu acho que a gente passa a aceitar a nossa realidade, a gente passa a aceitar a nossa vida e para de desejar a vida de outras pessoas, basicamente, né? Eu acho que é olhar com olhos de amor para a nossa história, bem parecido com o que a Anne falou, mas mais do que amar a nossa história, é amar o Deus da nossa história. Então, assim, a Laís brincou comigo essa semana que eu sou a maior pregadora de Ruth, mas eu amo Ruth. E quando eu tô frustrada com a minha própria história, quando eu acho que tá pequena demais, tá sem graça demais, existem 2 livros com nomes de mulher no Antigo Testamento, Ruth e Esther. Esther foi uma grande rainha. As ações dela salvaram todo o povo judeu. Fala sobre a beleza dela, fala sobre os encantos dela, sobre os talentos dela. Ruth não cita beleza, não cita nada disso. As ações dela salvaram a sogra e com isso ela acabou tendo um marido, que ela acabou tendo um filho e ela trouxe restauração para aquela família, né? Ela não foi rainha, ela foi pobre, ela trabalhou pra caramba. E quando eu olho isso, eu falo, gente, Deus ama tanto a história de Ruth, nessas nuances, nessa pequenez, nessa vida ordinária, que Deus fez escrever um livro para ela, na Bíblia, de tão lindo que é a história dela. E não só isso, né, Ju? É pequenez, mas Ruth depois foi mãe de Obed, né? Obed foi mãe de Jessé. Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi, que é o rei Davi, e essa é a genealogia de Cristo. De Jesus. Exatamente. E Deus ama a história que ele escreveu para Ruth. Não, e é Deus ama a engraçado história que porque ele escreveu para a Ruth. gente entra nesse assunto, que nem você fala assim, nossa, parece tão pequena a história de Ruth, né? Mas e aí a gente entra na genealogia de Jesus Cristo, e é quando a gente fala sobre a limitação. Que a gente, às vezes a gente limita realmente a nossa história, desprezando o que Cristo tem para nós. Às vezes a gente está tão obcecado
pela história do outro e não conseguem enxergar a grandeza daquilo que Cristo está fazendo em nós. Por isso que eu falei, amar o Deus da nossa história. Ele Exatamente. escreveu com amor os É nossos sobre dias. ele, né? Voltamos lá. É sobre, sobre ele, não é ele. sobre nós. Talvez a nossa história realmente seja pequena e sem graça. Se a nossa história é hoje uma história que conta algo sobre nós, né? Sobre nós. Mas a gente precisa entender, né, que quando eu falo que se eu desprezo hoje a minha história, esse meu momento, eu estou desprezando a Deus. Eu preciso entender, se eu desprezo a minha história e acho interessante só o outro, eu desprezo a Deus. Por quê? Por que isso acontece, eu desprezo a Deus? Porque a minha história, como alguém que o conhece, que vive para Ele, precisa ser uma história que conte sobre Ele. Então a minha história, ela não vai ser sem graça. Ela não pode ser considerada sem valor, porque é uma história que aponta para aquele que criou todas as coisas, E já está que ótimo, estabeleceu já é todas as suficiente. coisas. mais É tudo do que que nós suficiente. precisamos, É tudo que né? nós precisamos. E nosso erro é realmente encontrar a falta, né? A falta. Então, assim, nós tratamos esse tema da beleza do ordinário para dizer que Deus está presente nos processos. Deus está presente no dia a dia. Ele está presente, né, nas tarefas mais simples que nós executamos, né? Porque através disso, o objetivo dele é se tornar conhecido, né, por meio de nós, se fazer conhecido pelos outros. Então, por isso que eu preciso colocar os olhos, nem na minha história primeiro, mas eu preciso colocar os meus olhos em Deus, porque a partir dele eu conseguirei, então, ler a minha história na perspectiva correta, né? Com o caos que existe, com a desordem que existe, né? A gente se incomoda muito com desordem, né? Com bagunça, né? E Deus, na A soberania casa da Marina dele... é muito bagunçada, viu, gente? né? Só avisando, tá? Muito bagunçada. Bagunçadíssima. E na soberania dele, né, Deus permite o caos para nos lapidar, para dizer para mim diariamente, Laís, o seu coração é um caos diariamente. E sou eu que vou lá e organizo. Aí você desorganiza. Você vai lá e bagunça tudo. E eu vou lá de novo e organizo. E as misericórdias dele se renovam, e a bondade dele me segue diariamente, né? E sabe o que é legal lá? Ao longo desses anos, né, de desabafo, nós já conversamos sobre comparação lá na nossa primeira série, Série, né? E nós conversamos também sobre identidade, que é uma série top também que a gente falou. E essas duas séries falaram tão grande ao meu coração, assim, tão grande, né? Tão profundamente, que foi uma transformação que como se essa lente tivesse realmente mudado. Eu até lembro que no episódio de comparação eu falo quanto a comparação era algo que me machucava tanto, sabe? Que incomodava Ainda machuca, a minha vida. né, linda? Machuca. É pra sempre, né? Então, assim, mas o olhar que hoje eu tenho com relação a isso, ele é diferente. Então, por exemplo, a gente tá brincando aqui do cabelo da Laís, né? Gente, eu tô que tô, Ai, seu cabelo gente. tá lindo, Laís. Ai, obrigada. Mas por quê? Porque eu tava falando, Porque eu né? desejo o cabelo da Laís. Não desejo o cabelo dela, eu sou feliz com o meu. Mas aquela questão de, tipo assim, em outra época, você vê a transformação, né? Que Deus permite que a gente viva essa transformação. Em outra época, eu poderia olhar e falar assim, nossa, ela tá muito mais bonita que eu. Ai, meu Deus, isso ia me gerar, me diminuir de tal forma que ia causar amargura, que ia me causar isolamento. Hoje, com essa nova lente, eu posso olhar e falar assim, não, mas espera aí. Que bom que você tá linda, amiga. Que bom que seu cabelo tá maravilhoso. Te transforma o seu olhar sobre o outro. Isso. E transforma o seu olhar sobre o outro. Exatamente. E no episódio da identidade, é muito lindo também você enxergar quem você é. Eu não sou a Marina que tô aqui vestindo essa calça. Não, eu sou uma filha de Cristo que foi criada com o propósito de adorar Ele, de servir a Ele. Então, assim, quando a gente coloca as lentes corretas, a gente consegue realmente adorar a Deus da forma correta, né? Sim. E trocar o lugar. Cara, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a Laís, não é sobre o cabelo da Laís, não é sobre uma casa impecável. É sobre Cristo, né? E mesmo se as pessoas forem mais que eu, mesmo se a minha vida parecer insignificante, ok, porque a minha vida, mesmo insignificante, está adorando a Cristo, né? E é isso, é para isso que deve apontar, né? Não, e também, assim, por exemplo, eu estou insatisfeita com o meu peso atualmente. Em vez de eu ficar usando as pessoas, nossa, essa pessoa é muito melhor que eu, porque ela consegue ir pra academia, ela consegue cuidar melhor do corpo dela. Não, peraí, o que eu posso fazer na minha vida para ajustar a minha rotina que eu consiga perder esse peso que eu tô infeliz? Que não é conformidade, que a gente já falou no episódio passado. Então assim, eu tive esse problema, fiquei 8 anos fora das redes sociais, hoje não é mais um problema. Hoje eu olho para pessoas que têm uma saúde legal, eu uso de inspiração, como que eu posso aplicar isso na minha vida? E eu tô indo, tô tentando, tô aplicando estratégias para perder peso.
A questão é essa lente, né? Eu posso usar para me destruir, me acabar e acabar com a minha autoestima, e que foi que eu fiz por um tempo e por isso eu fugi. Hoje não, peraí, eu reparei que eu me comparei com ela e fiquei insatisfeita comigo. Então como que eu posso melhorar isso em mim? É isso, né? A comparação, quando você está centrada em Cristo, ele transforma o seu olhar sobre até as coisas que você deseja. Então, quando Cristo me basta, ponto, eu entendo, eu sou uma obra de Cristo, eu vivo para Ele, vamos para as coisas que eu desejo. Sim. Como eu vou conseguir essas coisas que eu desejo? Eu paro de olhar para aquilo com olhos de idolatria e olhar assim, eu preciso, eu quero, eu preciso da vida dela, eu preciso da casa dela, eu preciso da casa dela. Bom, então vamos para as coisas básicas que eu quero. Putz, eu quero perder peso. Como que eu vou perder peso? Isso não é mais um ídolo do meu coração, porque eu entendo que Cristo me basta. A minha história é essa, eu vivo para Cristo. Então, a minha vida começa a se transformar em outras questões, outras partes, porque eu parei de olhar com os olhos do coração, com aquela idolatria, o meu pecado gritando, Movido né? pelos desejos, Pelos né? meus desejos, e aí isso me gera raiva de outras pessoas, aquilo vai me amargurando, é ingratidão para todo lado, e aquilo transforma a sua vida numa vida amargurada. Para muitas pessoas, gente, várias pessoas podem achar besteira isso que a gente está falando, e falando assim, eu me comparo de uma forma sutil. Eu acho Ou legal. podem achar até que é imaturidade, Imaturidade, né? exatamente. Porque Não, vocês estão isso aí- nesse assunto ainda. Isso é Meu maturidade. Deus, vocês estão- Não, gente, para muitas pessoas isso é um problema muito profundo. E isso parece pequeno, exatamente, um problema, mas quando cresce, isso toma uma proporção tão séria que precisa ser cuidado, a gente precisa falar disso. Da mesma forma que a gente falou no descontentamento, na maioria das vezes, ele não acontece de uma forma escrachada. É isso muito né? sutil, né? Gritante. Não, e Ele nem acontece na exposta. sutileza. Você Exatamente. escolhe. Você não vai falar, tô me comparando com você, querida. A Tô gente me comparando. às vezes a gente fala né? aqui, Às vezes a mas- gente E você nem conversou bastante pensa, sobre. eu estou me comparando com ela, você só pensa, nossa, o cabelo dela, hein? Mas é porque... Você nem percebe que aquilo é comparação do seu Porque coração. a gente já normalizou isso, É. né? Já Então, assim, normalizou. vamos entrar de volta. Nós precisamos identificar o que é que está gerando a comparação no nosso coração. Porque aí a gente mostra um ídolo, Sim. né? O nosso ídolo. O que é? Identificar o que nós estamos comparando. Vamos ressignificar isso. O que eu posso fazer isso? Como é que eu vou transformar isso? Vamos substituir, né? Vamos abandonar, pedir perdão, né? Confessar e substituir. O caminho é sempre o mesmo, né? sempre Se a o gente mesmo. voltar, parece que a gente está repetindo o caminho do contentamento, né? É Sim. sempre identificar e aceitar, né? Eu sou uma pessoa que me comparo. Não abraçar, né? Mas Exatamente. reconhecer. Reconhecer. Né? Então, Eu sou. nós estamos estabelecendo aqui que a comparação é um pecado, ou seja, é algo que nos afasta de Deus, é algo que nos afasta do plano de Deus para nós. Né? E por isso, nós não podemos abraçar como uma normalidade, nós precisamos nos envergonhar por isso. Né? E mais, assim, sair desse papinho de que vocês são muito imaturas, por isso vocês estão tratando esse assunto. Não, a comparação ela é muito mais sutil e ela acontece de maneira muito mais sutil do que nós percebemos. Né? Então, nós citamos aqui algumas circunstâncias de como nós nos comparamos sem que a gente, às vezes, se dá conta de que realmente isso tem a ver com comparação. Né? E sem ter noção do quanto isso envolve a nossa vida, né? E o quanto isso direciona a nossa vida para um caminho que de repente não é o que a gente quer seguir, né? Nos afasta de Deus. Acho que a gente pode também convidar quem nos ouve, né? Ainda mais nós mulheres, né? Que adoramos viver em comunidade, temos amigos e tudo mais, né? Seja alguém que valoriza a singularidade da outra, né? Valorize a singularidade de quem está perto de você, né? Exalte aquilo que é singular no outro, aquilo que é... Nós temos também É um uma mesa exercício, né, gente? de querer enquadrar as Sim, é um pessoas, exercício. se está fugindo do que eu considero sendo bom, né? Mas Porque às vezes é muito engraçado, isso eu vou falar até por mim. Às vezes é até difícil você elogiar o outro, principalmente quando é algo que você não tem. Nossa, eu te acho
muito inteligente, quando eu acho que eu não sou muito. Então parece que eu tô exaltando ela e me menosprezando. Sim. O elogiar o outro Exatamente, não te diminui. exatamente. Não, a gente Elogiar pode o outro não te diminui. Aprender a celebrar as conquistas dos outros. Isso. Exatamente. Isso. Agora, sim, o quanto que a comparação nos leva para o caminho da competição é muito verdade, né? Nossa, total. Principalmente entre nós mulheres, né? Homens são mais aéreos, Sim, né? sim. Mas nós mulheres, eu acho que a gente vive numa competição, uma máfia, exatamente. A gente tá sempre assim, eu amo vocês, mas não se vocês estiverem melhor que eu. É sempre assim, gente. Por mais que isso, as pessoas falem assim, eu não sou assim. Mentirosa. Tá? Vai tratar essa mentira no seu coração. Porque pode acontecer de forma muito sutil na sua vida, mas de alguma forma acontece. Porque assim, gente, muito difícil alguém que não quer se sentir por baixo em algum aspecto da vida. Em algum. Obviamente, não vai ser em todos, né? Mas às vezes, em algum aspecto, você fala assim, eu quero estar ali. Eu quero ser a régua. Se às vezes a gente se quero vê saber, com muita força para ficar justificando o porquê que a gente faz algo, se eu preciso demonstrar muita clareza do porquê que eu faço, então eu justifico, ou se eu preciso ter uma postura muito firme para dizer com convicção, gente, tem respingos, existem respingos nessa postura de alguém que está olhando muito para fora e que se sente na realidade muito inseguro. Assim. Sim. Revela o seu próprio coração. Exato. Então fale para as pessoas, cara, eu te acho linda. Laís, eu acho que seu cabelo tá... Obrigada. Tá Gente, ele vai cair aqui, vai terminar a vida, ele vai cair. Eu ó. acho que Tá aprender maravilhoso seu cabelo. Aprender Laís. a olhar Ótimo. com olhos de amor o outro e aprender a olhar com olhos de amor você Isso, e aprender a olhar com olhos de amor o Deus que escreveu a sua história e a história do outro. E lembrar dos 2 primeiros mandamentos, né? Ame Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Né? Quando a gente entra nessa máfia da comparação e da competição, a gente se esquece do 2º mandamento, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Cara, eu quero o seu bem, eu quero ver você, quero ver teus filhos bem, eu quero ver você bem. Eu quero te ajudar a ter um relacionamento mais próximo com Deus. Eu acho que a Ju pode falar muito sobre isso, porque assim, eu acho que pra ela, por exemplo, quando eu acho que ela até comentou um dia que a gente estava numa reunião de mulheres assim, sobre o fato de, por exemplo, a infertilidade dela, quando ela vê uma amiga grávida. Essa é uma situação muito esdrúxula, né, assim, exagerada, porque assim, é uma coisa muito complicada. E assim, No episódio 1, a Ju conta um pouquinho da história dela, Exatamente. tá? Então voltem lá hein? pra assistir. Voltem se você não assistiu. e senão aí você que vai tá. pegar- Eu sei que eu não base. posso ter inveja, eu torço pelo outro. Eu, quando a Cecília tava na UTI, gente, o Henrique mandava mensagem no grupo, eu e meu marido, a gente parava na hora e orava. O Israel falava pra mim, já mandaram o boletim lá do médico, a gente torcia por eles. Não quer dizer que eu não torço, não quer dizer que eu não desejo alegria. Mas é muito difícil não se comparar. Deus, por que o Senhor deu o filho pra ela e não deu pra mim? Só que é respirar fundo e lembrar, mas a história que o Senhor escreveu pra mim é linda. O que o Senhor tem pra mim é lindo. Eu não vou deixar de ser mãe. A minha maternidade ser diferente não torna ela inferior a de ninguém. É você sempre se lembrar desses pontos. Sim, e eu acho que só o Senhor é capaz de fazer a gente perceber a beleza da história que Ele tem escrevido, né? Apesar do caos. Né? Não é porque existe caos e lacunas na minha história que eu não compreenda que a minha história não é uma história especial. Não é uma história singular e cheia de beleza, né? Mas o Senhor é capaz de abrir os nossos olhos e de nos ensinar a perceber essa beleza, né? Da história que tem acontecido no cotidiano. E no confiar dia a que a dia. história que ainda ele tem para nós, né? Confiar no futuro, né? Entregar as nossas vidas nas mãos dele e entender que hoje eu posso não compreender, mas no futuro eu vou e aceitar, falar, Deus, hoje eu não entendo, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Então, obviamente, isso não isenta o nosso coração de sentimentos confusos, né? Sim. Fala assim, Deus, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo porque fulana tem isso, por que fulana tem um filho e eu não posso ter? Mas Deus, eu compreendo que o Senhor tem o melhor e eu tenho certeza que a minha história, eu vou me lembrar lá na frente que foi o melhor para mim. Mas você sabe que esse exercício, até o exercício que eu comentei no episódio anterior, de começar a olhar o que eu tenho, eu comecei a me apaixonar pela minha história de uma forma que hoje eu não desejo mais estar grávida. E Deus pode me mandar, Deus é poderoso, Ele é, né? Eu creio que Ele pode mandar.
Mas eu sou tão apaixonada pela forma que vai vir a maternidade. É óbvio que foi um exercício, não foi do dia pra noite. Mas se apaixone pela sua história. Sim. Olhe com olhos de amor pro que Deus escreveu. A sua singularidade é linda e não tem problema ser diferente do outro. O seu profissional ser diferente, a sua família ser diferente, a sua maternidade ser diferente, não tem problema, né? Se é Deus que está escrevendo, só confia. Hoje vocês estão numa fila de adoção, né, Ju? Hoje a gente está esperando. Na verdade é engraçado, porque a gente entrou na fila de adoção antes de saber que a gente era infértil. Olha. A gente descobriu um ano depois que a gente já tinha dado a entrada no processo de adoção. Então, nisso eu vejo o amor de Deus, ele já estava escrevendo a minha história. E isso foi uma coisa que me consolou muito. Deus já tinha colocado no meu coração qual era o propósito dele. E isso fez eu me apaixonar mais ainda pela minha história. Sim. Isso, né? A questão é mudar a nossa lente, né? O que Deus tá escrevendo e a nossa história, ela já tá aí. A gente que tá enxergando de forma distorcida, Às vezes a gente não tá vivendo a nossa história. Exato. A gente não tá percebendo que Deus já está. E isso gera Ele já está descontentamento, fazendo. né? E aí gera descontentamento. A gente está fazendo várias referências ao capítulo passado para você voltar lá e não entender nada que a gente está falando aqui. Nós precisamos nos achegar a Deus em oração, em conversa. Né? Nós precisamos confiar nas promessas dele. Né? E quais as promessas dele? Né? As promessas de que ele não nos vai deixar faltar nada. Né? De que ele é um Deus que cumpre aquilo que ele fala. Né? Que ele tem planos bons para nós, tão bons que nós não conseguimos dimensionar. Né? E é na confiança de quem ele é e nas promessas dele que a gente consegue se lembrar de quem nós somos e que a gente consegue viver, então, o nosso dia a dia com alegria, né? E olhando para a nossa história na perspectiva certa. Né? Nós celebramos a nossa história, celebramos a história do outro, né? Eu acho que, na prática, é isso. Simples, né? É isso, gente. Na prática é isso. Gente, vamos ver. É isso, até a próxima. Como sempre falamos também, né? É um poder, o resultado disso é o poder sobrenatural de Deus agindo em nós. Nós não somos capazes por nós mesmos de viver sem nos compararmos, né? De vivermos contentes, né? Mas nós estamos aqui para nos lembrarmos, para lembrarmos você, que você depende do Senhor para viver contente e para viver uma vida livre de inveja e de comparação. Não dominada pela inveja, não dominada pela comparação. Eu queria falar um versículo só, então, nisso, que é Romanos 12, 3, que é por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então é isso, não se achar nem de mais, nem de menos, mas ter um conceito equilibrado. Exatamente. Lindo. Fechou com chave de ouro. Maravilha, meninas. Ai, muito bom, né? Muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou. Foi maravilhoso estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que não vai ter fim, que a gente vai ter que ficar o resto da vida aí lutando, mas que com as lentes certas, olhando para Cristo, a gente vai conseguir. Meninas, até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais. Curte esse vídeo lá no YouTube. Compartilha para o maior número de mulheres, para que a gente realmente possa fazer essa transformação real na nossa vida. Mais uma vez, obrigada Greenhouse por ter disponibilizado esse espaço tão maravilhoso e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.